Bem-vindos todos que acompanham a nossa programação pelo canal 19 da NET. Para você que também acompanha pelo site santamaria.tv.br, podem encaminhar contatos pelas redes sociais, sugestões de pauta pelo e-mail tvsm@santamaria.tv.br, para interagir pelo telefone 3213 7213, facebook.com/TV Santa Maria, no Twitter, @TV Santa Maria 19, canais da TV Santa Maria e SM Vídeo Produtora no YouTube. Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed, Santa Maria, novo Unimed, cara, voltou ainda melhor. Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Estamos recebendo aqui a professora Janaína Brandão. Janaína Balk Brandão, muito obrigado por ter vindo para falar para os nossos telespectadores sobre esta iniciativa que culminou com o Guia de Produtores de Hortifrutigranjeiros e Agroindústrias da região centro do Rio Grande do Sul, uma realização da Prefeitura de Santa Maria com a Universidade Federal e o GIPAG, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas. Bom, feita a apresentação do material, queremos que fale como é que surgiu, como é que se deu todo esse trabalho que, sem dúvida nenhuma, não deve ter sido fácil, né? De organizar um setor produtivo, demanda sempre uma escala de organização de vários setores. Janaína. Isso aí. Um prazer estar aqui, né? Tendo essa oportunidade, André, de falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? O que a gente desenvolve dentro da universidade e fora da universidade também, né? Que como professor universitário a gente tem, né, essa atribuição do ensino, da pesquisa e da extensão. Então esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria com outros parceiros da sociedade, né? Além da prefeitura, que foi nosso parceiro, né, muito importante, principalmente relacionado com os produtores, né, no contato com os produtores. Nós tivemos a parceria do Sebrae, Demater também, do município. Tivemos também a parceria da Cressol, que é a cooperativa de crédito, né? E então, assim, a Agatur também nos auxiliou no contato com os estabelecimentos comerciais. Então, o primeiro ganho já é esse, né? Você conseguir trabalhar todas essas organizações e poder público e a sociedade em prol de um objetivo maior. E o objetivo maior desse guia, né, que nós criamos foi conectar os produtores, né, os empreendedores de agroindústrias do município e produtores de hortifrutigranjeiros com os restaurantes. Porque a gente percebe que existe, da IHAGATUR, né? Da IHAGATUR, exatamente. Existe, né? Então, como é que a gente iniciou esse trabalho? Surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu num projeto de pesquisa, que nós levantamos como é que se dava, digamos assim, o suprimento dos restaurantes de Santa Maria. Então, lá no decorrer de uma disciplina, os alunos foram a campo, digamos assim, pesquisaram nos restaurantes de Santa Maria. A gente pesquisou 30 restaurantes. Restaurantes? Isso, eu já agradeço, inclusive, a disponibilidade desses restaurantes, né, em ceder um tempo que é tão precioso hoje em dia para receber os nossos alunos, né, e responder as perguntas deles. E aí a gente percebeu que uma parte muito pequena dos produtos, né, eram abastecidos diretamente dos produtores daqui. É mesmo? Então, o que aconteceu? Nós percebemos, né, como a gente conhece o campo, digamos assim, a gente conhece os produtores, sabe o potencial, sabe o que é produzido aqui, nós sentimos a necessidade, então, de realizar uma ação que faça essa conexão. O objetivo é conectar, né, criar assim um mecanismo que facilite a comunicação entre o produtor e o dono do estabelecimento, que pode ser um restaurante, pode ser um hotel, que nem, né, ou enfim, qualquer parte, qualquer empreendimento do ramo da alimentação. E aí, a partir disso, então, né, no momento que a gente conversou com esses parceiros, o primeiro passo foi, numa rodada de negócios do Sebrae, perguntar para os restaurantes se havia interesse, então, de comprar dos produtores do município. E eles prontamente disseram que havia interesse. Bom, então se há interesse dos empreendedores em comprar, nós procuramos os agricultores. Primeiramente, nós procuramos os agricultores. Aí tem que ter produção. Tem que ter produção. Para suprir a demanda. Exatamente. Então, assim, embora a gente saiba que a produção ela é sazonal em alguns produtos, né, principalmente se tratando de hortigranjeiros, a gente sabe que com planejamento, com um pouco de tecnologia, a gente consegue
espichar, né, essas safras e tentar fornecer um produto de qualidade pelo maior tempo possível. Então a gente fez uma reunião com agricultores, explicou a ideia e perguntou quem é que estava interessado. Depois a gente fez uma reunião com as agroindústrias, porque foram 2 grupos inicialmente, né, como era um número grande lá na universidade, e também nesse momento, né, a gente explicou que a ideia do projeto era fazer essa conexão, que depois, né, ia ter que ser a negociação, o preço, enfim, todas essas, né, estratégias, né, eles teriam que traçar diretamente. Então, foi muito bem aceito, né, pelas pessoas, e aí combinou, né, com esse excelente material, né, que aqui a gente tem um exemplar impresso, mas na verdade ele está disponível no site da universidade. A gente criou uma rede social específica para o guia, quem quiser, né, pode procurar no Instagram e no Facebook, e também a chamada é Guia de Produtores de Hortifruti, é bem como está aqui no nome do tanto guia. No Face quanto no Instagram. Isso, exatamente. Então, assim, ó, isso mostra, né, que a gente pode fazer um trabalho, né, a muitas mãos. E eu acho que esse é uma das principais ganhos, né, um pontapé inicial. A gente sabe que vai ter muitos desafios, né? Bom, professora, eu disse já no começo ali, você me perdoa, eu disse direto Janaína, professora, doutora em extensão. Depois você nos diz o que é a definição de extensão, né, para os nossos ouvintes. Uma vez eu fiz uma entrevista com um gerente de supermercado exatamente nessa linha. Por que os supermercados, as grandes redes, não privilegiavam o produtor daqui? Eles diziam, olha, o problema é que eles não têm demanda para suprir, a gente precisa de quantidade permanentemente, tanto no período de produção, de safra, de oferta, quanto naquele período em que nós não somos compradores eventuais de quem vem nos vender na porta, que a gente tem recebimento, eles diziam, me deram esse exemplo, né? Sim. E que precisam de uma certa escala de produção. E aí me parece, pelas fotos, que também, juntamente com esse cadastramento dos produtores no guia, também veio uma organização por trás capaz de melhorar itens como produtividade e padronização dos produtos. Exatamente. A gente tem um desafio muito grande com os agricultores, né, que é essa questão da assistência técnica, né? Assistência técnica. Realmente, isso assim é uma coisa que a gente ainda precisa avançar, porque a assistência pública, embora os técnicos e são nossos parceiros, tenham muito boa vontade, né? Cada vez tem tido menos recursos para a extensão rural pública, que a extensão rural é além da assistência técnica, né? Então, a assistência técnica e outros elementos, né? De formação, planejamento e tudo mais, acompanhamento da família como um todo, e infelizmente a gente vive um momento assim de restrição, e essa restrição afeta principalmente os agricultores familiares, que precisam dessa assistência técnica gratuita que é fornecida por esses órgãos, tanto a prefeitura quanto a Emater, e inclusive os próprios projetos da universidade, né, com a restrição dos recursos. A gente não tem veículo, não tem gasolina e tudo mais, então também dificulta um pouco o nosso trabalho. Então a gente tem que criar alternativas, né, e essa é uma, né, alternativa para conseguir manter um trabalho nesse sentido, criando formas novas e modernas, enfim, de tentar, mas suprir então toda essa falta. Mas realmente, assim, o que acontece? Para você ter uma ideia, assim, a gente trabalha já há bastante tempo com isso. Em 2011 eu defendi a tese, mas ela já vinha sendo trabalhada há mais de 4 anos, que era justamente entender, né, como é que se dava a cadeia de suprimentos das redes regionais de varejo para frutas e legumes. Então foi aí qual que foi um dos principais resultados, assim, né? Entender por que tem esse desencontro, digamos assim, entre a produção regional e as redes de varejo. E ali fica bem claro que realmente que eles precisam, até pela sua alta demanda, precisam de um produtor que ofereça regularidade, né, qualidade e volume. Esses são os 3 aspectos que um agricultor precisa ter, ou qualquer fornecedor, né, para poder fornecer para uma rede regional, por exemplo. Então, a partir desses 3 elementos que a gente tenta trabalhar com o agricultor, né, o fornecimento para esse elo que seria, a gente trabalha a noção de cadeia produtiva, né, eu trabalho bastante com isso. Então, assim, a gente está sempre tentando abrir novos mercados.
Então a gente já vem num crescente falando com algumas redes, né, tentando inserir, né, os produtores e a questão dos restaurantes é um elo a mais, né? É um elo mais à ponta da cadeia, mas também é um elo que tem uma demanda de produtos muito grande e que não era abastecida, né? Ou era pouco abastecida pelos produtores da Santa Maria e da região. E eu acho que também, olha só, essa do restaurante tá aqui na nossa pré-pauta aqui, porque ele pode ser um diferencial, o restaurante pode ser valer para tornar o seu cardápio diferenciado se ele tiver essa comprovação de origem, esse vínculo de origem, para que quem vem no restaurante sabe de onde está vindo o produto que ele está consumindo ali, né? Isso é muito valioso nos dias de hoje, André, né? isso é uma tendência internacional inclusive, exatamente, né? Não só aqui no Brasil, mas a gente vê que grandes chefes já têm os seus próprios produtores parceiros, e então eles estão cada vez mais, porque quando você conhece, você tem mais segurança com aquele produto. E a qualidade do produto, a gente vive num momento que a qualidade não é só a beleza. É você saber, né, como foi produzido, que produto foi utilizado, ou até mesmo você ter um contato mais longo, mais contínuo, que você possa, com os produtores, para ele produza produtos que tenham especificidades. Eu quero um produto mais tenro, um produto com tal ponto, desse tamanho, daquele tamanho, ou eu quero um produto que não tem no mercado, você pode começar a experimentar, produzir para mim, especificamente com alguma característica. Então essa é uma parceria que todos os lados saem ganhando, inclusive os consumidores que derem prioridade para restaurantes que apoiem a produção local, né? Não tenha dúvida, olha, pode ser um grande diferencial para redes de restaurantes nas cidades. Tem um programa francês que passa na TV, a cabo da assinatura, em que os chefs, né, têm as suas hortas em que eles vão lá no local, eles já não recebem só na porta do restaurante, eles vão lá na granja, na fazendola, acompanhar como é que está, para ver esses aspectos que para eles são tão peculiares, né? Exatamente. Né? Que vai culminar lá com a trabalhadeira de sabores. E quando você vai, por exemplo, comprar em algum lugar, você não encontra qual a especificidade que quer, né? Você encontra assim, é um produto homogêneo, né? Muito bem. O que é a extensão? É um envolvimento direto, trazer o produtor para participar de uma nova realidade, é isso? Por exemplo, eu vejo as fotos das famílias aí, a impressão que dá é que eles estão bem organizados, estão com expressões felizes aí. Sim. Isso também tem um valor muito grande. Inclusive a gente teve um cuidado, abrir uma página aqui aleatoriamente, nós tivemos esse cuidado, né, de colocar o produtor e não o produto, só o produto, né? A gente parte do pressuposto que o produto, né, ele é importante, mas ele não se produz sozinho. Tem uma família, né, e observe que a gente também não tentou colocar assim a diversidade, né, a família toda que está envolvida, os jovens e tudo mais, porque esse produto tem uma história. E o momento que você consegue colocar isso para o empreendedor e principalmente para o próprio consumidor final, né, dizer que aquele produto ele está gerando renda, e renda para quem, né, que você humaniza essas relações, né, humanizar as relações. Que o mercado ele teve um momento que ele era muito frio, mas hoje em dia a gente percebe que há uma busca, né, que as pessoas estão buscando novas relações, né, não é o consumir por consumir, elas, né, procuram um consumo consciente, também um consumo com significado, né? E a extensão ela entra nisso, né? Você entender que aquela lavoura ela não precisa só da técnica, né? Que você tem que entender o conjunto da família, as necessidades, né? A questão cultural, preservar tudo isso, saber preservar, saber respeitar o conhecimento do agricultor, a sua história e tudo mais. Essa experiência de vida, né? Que vem desde o apicultor até mesmo o próprio hortifruti granjeiro, que é um resistente via de regra. Nós fizemos uma outra entrevista aqui também, que uma professora, doutora, pesquisadora dizia da desertificação, né? Deserto verde, uma alusão a essa expansão, olha, descontrolada aí do cultivo da soja, como se só ela
fosse responsável por renda para agricultores, né? Eles fazendo todo esse conceito que tem da articulação dos pequenos, principalmente, né? A gente percebe assim que esse é um momento, né? E a gente vê a expansão do número de feiras e os mercados diretos. Para te ter uma ideia, André, a gente fez uma pesquisa aqui com quase 100 produtores de hortifruti com fins comerciais só em Santa Maria. Nós temos esses produtores todos entrevistados. E a gente percebeu assim que o consumidor ele está predisposto, né? E estão novos mercados, né? Embora a feira seja o principal canal, digamos assim, de comercialização, o principal mercado, tem um número muito grande de consumidores que vão até as propriedades. Então aquilo é um programa, não é só a aquisição de alimentos, né? Você tem um programa, você estabelece uma relação com aquele produtor, é quase que um passeio para a família também. Então a gente tem que saber aproveitar isso, né? Esse momento que eu pelo menos considero que a gente está vivendo um novo momento, né? Sim. Nesses canais de comercialização e conseguir fortalecer esses agricultores que resistiram bravamente até hoje, né? Perfeito. Olha, numa outra oportunidade nós já queremos deixar encaminhado um tema que é esse da produção, na qual a senhora é muito bem engajada, né? Produtos naturais, saudáveis, né? Polifeira, também tem na Primavera. Feira na Primavera. Outros dois projetos de extensão da universidade que eu tenho a oportunidade de participar com grande com muita aceitação, satisfação. né? Com grande aceitação, né? Casos de sucesso. O público já identificou esse diferencial, né? Exatamente. Sabe que isso é importante, né? Exatamente. Origem, procedência, produtos orgânicos. E a universidade vem cumprindo, né, esse papel de fazer esse contato, digamos assim, e propiciar, né, finalmente a gente tem tantas iniciativas nesse sentido, né, com agricultores, que é o que a gente trabalha, enfim, produtores, empreendedores de agroindústria, né, porque eles precisam, né, do auxílio e muitas vezes não é um auxílio que demanda grandes recursos, né, prova disso é isso aqui, né, às vezes é mobilização social, não é tanto financeira, né? Muito bom. Professora doutora Janaína Balck Brandão, do Departamento de Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, muito obrigado mais uma vez.